Você já parou para pensar se os conteúdos que você acessa e compartilha pela internet são de propriedade de alguém? Será que toda a informação disponível está protegida pela Lei de Direitos Autorais? Afinal, que direitos tem o autor sobre sua produção intelectual? Interessantes essas questões, né? Pois é, o Viva Voz já está no ar pela rádio e também pela TV Univale com muitas perguntas e hoje com a participação do acadêmico de jornalismo Ellison Guns. Olá, Lisa. Olá, boa tarde a você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode participar com a gente, mandando dúvidas ou sugestões para o Twitter Viva Voz Univale, também para a nossa página do Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso mesmo, e hoje a nossa convidada é a professora Emanuela Lacerda, professora no curso de Direito aqui da Univale. Ela é responsável pelo escritório modelo de advocacia aqui da universidade e também ela ministra uma disciplina chamada Direito de Internet, Direito de Informática. Isso mesmo, obrigada pela presença, professora. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e é um assunto, como dito, que sempre gera muitas dúvidas e sempre bom estarmos discutindo isso, ainda mais nos dias que vivemos hoje com os meios eletrônicos, redes sociais na moda. Isso mesmo. Agora, professor, vamos começar tentando conceituar algumas coisas. Afinal, o que são os direitos autorais? Só para a gente começar, então. Primeiro, quando se fala em direitos autorais, é um ramo até bem específico do direito e é uma área do direito em que a gente conceitua ele como dupla natureza jurídica. O que é isso? Normalmente os direitos ou são patrimoniais ou são pessoais, morais. Os direitos autorais têm essa dupla natureza jurídica, então envolve tanto direito patrimonial como direito moral da pessoa, de ter o seu nome indicado à sua obra, respeitado pela sua obra, não só envolvendo a parte patrimonial, a parte econômica, mas envolvendo também essa parte moral. E a gente ouve muito falar das violações dos direitos autorais, mas o que caracteriza essas violações? A violação principal que nós verificamos hoje em dia justamente é deixar de informar o autor daquele produto. Seja uma foto, um texto, uma música. É eu me apropriar da sua ideia e dizer que é minha. É eu publicar na internet aquilo sem informar o autor. Ou, na universidade, nós vivenciamos muito isso nos trabalhos acadêmicos, em que os alunos elaboram um trabalho acadêmico, muitas vezes uma belíssima pesquisa, mas omitem a fonte de pesquisa, ainda que seja da internet. Então, sempre precisamos indicar, porque isso nós estamos violando justamente os direitos autorais, deixando de informar quem é o autor daquele texto, daquela obra, e isso realmente fere os direitos autorais. Agora, a gente está falando de uma maneira, considerando o fato de que a pessoa fez isso por acaso, porque esqueceu e tal, mas muitas vezes não é bem assim, né? A pessoa realmente se apropria de uma outra ideia, de um outro texto, usando ainda o seu exemplo aqui da universidade, dos trabalhos acadêmicos em geral. E aí entra em questão um outro termo, que é o plágio, né, professor? Plágio, explica melhor para a gente isso. Isso. A simples violação que nós falamos, eu deixei de indicar, é um problema metodológico, um problema que pode ser punido dentro da academia com a questão da nota, ou aprovação ou reprovação. O mais grave é justamente a violação de não informar isso propositalmente. E isso caracteriza o plágio, que é um crime. Crime pressupõe um dolo, ou seja, a vontade de praticar aquele crime, de fazer aquilo com a intenção. E isso realmente é punido também perante um processo criminal, que seria a parte mais grave. Mas tem que ter a intenção de praticar isso. Importante. Então, quais são os tipos de penas previstos em leis para esses casos de violação, como tu disse, intencional? A pessoa pode responder um processo criminal e pode vir a sofrer penalidades de reclusão, não lembro agora a variação da pena, porque isso estaria codificado no Código Penal, mas pode sofrer um processo criminal, além de ter que indenizar a pessoa pelos direitos patrimoniais e pelos direitos morais que ele deixou de auferir, deixou de ganhar com aquela publicação, com aquela indicação daquela obra. É importante sempre a gente frisar, e a gente frisa bastante para os alunos, que os direitos autorais são direitos que são inalienáveis, irrenunciáveis, intransmissíveis, ou seja, são meus. Se eu vier a falecer, meus herdeiros herdam o quê? Herdam a parte patrimonial. Mas o meu nome continua sendo o meu nome, que deve estar vinculado àquelas obras, àquilo que eu produzi. Isso não transfere a ninguém, isso eu não posso transferir a ninguém.
Agora, em termos gerais, você acredita que as pessoas têm consciência desses direitos autorais? Como é que você vê esse conceito circulando na nossa sociedade? Eu acredito que poucos têm consciência sobre isso, porque justamente hoje em dia eu faço uma foto de uma paisagem, publico lá no Facebook ou mando para alguém e a pessoa simplesmente, gostei dessa foto, vou fazer uma campanha publicitária. Isso envolve direitos autorais e muitos não respeitam por desconhecimento, né? Ou muitas vezes por voluntariamente não querem respeitar os direitos da pessoa. Mas a gente vê muito hoje circulando na internet justamente essas produções sem o respeito dos direitos dos autores. Então, e com a popularização da internet e o crescimento das novas tecnologias, a legislação mudou nesse sentido de direitos autorais? Teve alguma mudança na lei para esses casos? Eu não acredito muito que novas leis são necessárias para tratar, porque isso já está muito bem tratado na lei dos direitos autorais, na lei do software, no próprio Código Penal. Nós tivemos agora, recentemente, a lei Carolina Dickmann, que, na verdade, veio regulamentar alguma coisa que já estava regulamentada no Código Penal. Então, eu acredito que criar simplesmente leis não adianta. Nós precisamos discutir e aplicar a legislação que nós temos, que está muito bem regulamentada. O Brasil tem uma regulamentação para essa parte muito avançada. Então, basta que seja respeitado e que haja realmente uma aplicação das normas que nós temos em vigor. Professora Emanuela, faz um resgate aí do caso da Carolina Dickmann para que a gente possa ver de que maneira isso está sendo tratado na justiça. Ali envolveu uma questão de violação de alguns arquivos que a atriz tinha no seu computador pessoal e que foram enviados à internet sem autorização dela. Isso envolve o direito de imagem, a privacidade. Não só a questão aqui, daí seriam outros direitos, não direitos autorais. Certo. Estamos falando, nesse caso, de direitos de imagem. Okay. Direito, embora ela seja uma pessoa pública, em que se ela estiver na rua, eu fizer uma foto dela e publicar na internet, isso eu não estou violando os direitos de imagem dela. Agora, eu vou fazer uma foto do Ellison, que não é uma pessoa pública, e vou usar isso para uma campanha, isso envolve os direitos de imagem dele, porque ele não é uma pessoa pública. Okay. No caso ali, nós tivemos a violação de arquivos pessoais. Certo. Então, mas isso já, no meu entendimento, nós já tínhamos isso no Código Penal tipificado, que seria justamente a violação de correspondência, a violação da privacidade da pessoa. Mas a lei veio para reforçar isso, dada a repercussão que nós tivemos em nível nacional, até internacional, sobre o assunto. E que realmente envolve aí a questão do direito de imagem. Okay. Ser ou não ser uma pessoa pública e qual é a finalidade da imagem para que foi usada. Então, se eu, por exemplo, componho uma música, né? Como é que eu posso provar que eu sou o autor da música e sou o detentor dos direitos sobre ela? Os direitos autorais, eles não pressupõem um registro. Diferente da patente, diferente da marca que você precisa registrar junto ao INPI. Os direitos autorais não pressupõem. Vai depender, obviamente, de você conseguir comprovar através de testemunhas, até mesmo de rascunhos que você tenha feito dessa música ou até uma gravação caseira dessa autoria, para você comprovar judicialmente que essa música era de autoria sua. Mas não pressupõe, eu não fiz o registro. Independente de registro, os direitos autorais funcionam justamente dessa forma, sem depender de prévio registro. Interessante isso, porque a gente vê muita gente, muitos artistas na área da música, especialmente, preocupados com isso, né? Mesmo que a maioria acabem disponibilizando suas músicas pela internet gratuitamente, eu acho que ainda fica uma sensação de que, poxa, eu preciso fazer aquele registro, porque daí é um registro oficial, né, professor? É mais seguro. É melhor mais assim. mais seguro porque aí você tem a segurança que não vai depender de um processo ou de produção de provas para chegar à comprovação. Então, se você entende que aquele teu produto pode gerar um benefício econômico lá na frente, o importante é que você resguarde e já faça um prévio registro. Ok. A lei que regula os direitos autorais, ela é a mesma para todos os tipos de mídia, seja livro, seja música, seja filmes? É a mesma lei, se eu não me engano, são duas leis, a 9.609 e a 9.610. Uma é direitos autorais e a outra é a lei do software.
Eu Ok. não lembro agora, assim, especificamente qual é qual, mas elas são específicas para a lei dos direitos autorais, é a mesma para livros, obras, músicas, enfim, que envolve os direitos autorais de uma maneira geral. Legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre licenças, então, né? Porque até então a gente comentava como todos acabam usufruindo, especialmente do que está na rede, na internet, como se fosse público e eu posso fazer o que quiser com isso. Fale um pouquinho para a gente sobre as licenças, como eu devo proceder se eu realmente quiser utilizar uma música, enfim, qualquer tipo de produção intelectual de uma forma correta. O ideal é que você tenha uma autorização do autor para poder utilizar esses produtos. Uso um exemplo pessoal que a minha filha, na época da escola, uma das tarefas da escola era produzir um vídeo e postar no YouTube. Esse vídeo, ela produziu o vídeo e ela achou também na internet algumas imagens para colocar de fundo desse vídeo. E aí produziu o texto em cima das imagens. Ao publicar isso no YouTube, ela inocentemente, olha meu vídeo, e aí nós orientamos, tira do YouTube, consulta o autor das imagens, das fotos, para ele te autorizar. E ele não era do Brasil, ela consultou e ele autorizou por e-mail a ela a utilizar as fotos e assim produzir o seu vídeo. Mesmo que o trabalho dela não tivesse um cunho econômico, mas ela utilizou das imagens dele. Então, o ideal é que você tenha autorização do proprietário do autor para poder utilizar. Nós temos no nosso escritório algumas violações de direitos autorais, justamente os fotógrafos. A profissão dos fotógrafos sofre muito com isso, porque muitos têm o site, publicam suas fotos lá no site e algumas empresas se utilizam, porque basta você baixar o arquivo e se utilizam disso para campanhas publicitárias. E isso gera justamente o direito do fotógrafo reclamar o seu direito de imagem. Tanto a parte patrimonial, e aí sim envolve a parte patrimonial porque ele vive disso, quanto a parte dos direitos morais do autor. E aí, especificamente, campanha publicitária por conta de ser uma atividade que visa lucro ou não necessariamente? Não necessariamente. Porque a partir do momento que eu sou fotógrafa, eu vivo da venda das minhas fotos. Mesmo que eu vá vender para você ter como plano de fundo do computador. Mas eu vendo a foto. Então, a parte patrimonial não pressupõe que você vá utilizar como... comercialmente. Basta que me tenha causado um prejuízo. Também dá direito a reivindicar uma indenização. Então, a reprodução de conteúdos, como tu tinha comentado do caso da tua filha, em sites como o YouTube, mesmo que não tenha nenhum tipo de fim comercial, por que isso ainda é considerado uma violação dos direitos? Porque justamente envolve o direito do autor. Eu produzi um vídeo, teve um trabalho intelectual meu para a produção daquele vídeo. E isso envolve justamente o direito autoral da pessoa que produziu. Então, para eu utilizar essa produção, eu preciso de autorização do autor para eu utilizar aquela produção. Aliás, já que estamos falando sobre o YouTube se reserva esse direito, né, de retirar esses conteúdos quando ele perceber que houve violação. Alguma violação. Nós tivemos agora recentemente o chamado Marco Civil da Internet, que veio justamente regular de quem é a responsabilidade. E a responsabilidade justamente é de quem posta. Então, agora a responsabilidade é do YouTube? Não, a responsabilidade é de quem postou aquele vídeo, quem postou aquela informação na internet. Justamente para pacificar essa discussão que nós tínhamos até então. Mas, de qualquer maneira, o YouTube também faz isso. Também faz, né? Para se resguardar, né? Para não... Ok. De que forma essas infrações cometidas na internet são detectadas? Essa aí é uma questão que realmente eu paro sempre para pensar, né? Isso depende de uma denúncia? Como a justiça entra em ação nesse tipo de caso? Nós costumamos sempre orientar clientes e justamente os alunos, nossos alunos que vão trabalhar com essa área, porque na internet, assim como as coisas estão lá hoje, eu posso facilmente tirar essas informações de lá. Então, a partir do momento que eu, autora, verifiquei que uma obra minha foi utilizada, eu necessito comprovar isso. E, às vezes, um processo judicial demora. Então, o que se faz? Uma ata notarial.
que é um documento que se faz em que o tabelião vai certificar que ele acessou a internet, verificou que aquela imagem ou aquele texto estava postado, vai imprimir e vai certificar isso. Isso tem uma validade jurídica diferente de eu simplesmente imprimir a página da internet e eu apresentar num processo. Então, através de uma ata notarial, nós temos ali a chancela do Estado garantindo que aquilo é verdade, que aquilo estava online naquele momento. Assim como uma mensagem de celular pode ser feito também. Bacana. Intervalinho, já voltamos com a professora Emanuela Lacerda. Nosso tema de hoje são os direitos autorais. Já estamos de volta hoje, estamos conversando com a professora Emanuela Lacerda, do curso de Direito aqui da Univale. Então, recentemente a Sony ameaçou processar o Tiririca por causa da paródia que ele fez com o Roberto Carlos na sua campanha eleitoral, onde ele parodia uma música, também o comercial do cantor para Friboi. A Sony alega que os direitos autorais foram violados, enquanto o partido político diz que a paródia pode, né? Então, nesse caso, quem tem a razão? É possível afirmar que um lado está certo, o outro está errado? Bom, nesse caso eu me reservo assim para a minha opinião pessoal. Entendo que não há violação porque justamente está fazendo uma paródia, não é a música, não é a letra da música, enfim. Em que pese nós termos também a garantia da melodia como direitos autorais. Então, pois é, porque a melodia está lá, tá, né? A melodia está lá, a melodia está. Então, não, eu particularmente não entendo que seria caso de violação dos direitos autorais, que não teve essa intenção de violação do... Até porque a figura do Roberto Carlos seria uma figura pública. Pois é, agora que você está falando assim, me faz pensar até que ponto não acaba afetando a imagem do Roberto Carlos, né? Quer dizer, ele acaba indiretamente atrelado a essa campanha? Como é que a gente pode pensar isso? Até agora me recordei da figura do Silvio Santos, que também é uma figura que é muito utilizada pelos comediantes, que imitam, fazem imitações. Entendo que a pessoa, até mesmo pelo tempo que está como uma figura pública que tem a fama que tem, ele muitas vezes está sujeito a justamente isso, a paródias, a piadas. É claro que desde que não violem a sua intimidade, que não violem a sua honra, entendo que não estaria prejudicando, não teria vamos dizer, essa intenção de prejudicar ou de macular a imagem do personagem. Okay. Então, assim como outros são utilizados, Jô Soares, são pessoas que são as pessoas mais utilizadas assim para comédia. Mas isso é uma opinião pessoal minha de entender que não há uma violação. Então, outro caso bem famoso nesses últimos tempos é o do fotógrafo David Slater, que ele deu uma câmera fotográfica ao macaco e o macaco tirou uma selfie. O grupo Wikimedia hospedou a foto e o fotógrafo pediu indenização. A resposta da Fundação Wikimedia é de que a foto não é do fotógrafo e nem é do macaco. Nesse caso, como é que fica a história? Gente, né? Cada coisa. Cada coisa é complicado. Nesse caso, entendo que, de repente, poderíamos entender que os direitos autorais do fotógrafo está justamente na ideia de dar a câmera ao macaco. A ideia estaria ali o seu trabalho, o teu trabalho autoral para produzir aquela foto. E que isso realmente foi um trabalho dele. Então, seria não do macaco, mas sim do fotógrafo, os direitos autorais. Perfeito. Foi um trabalho que... Porque quando se fala em direitos autorais, nós estamos falando de um trabalho que pressupõe o intelecto da pessoa, uma ideia da pessoa, que é só dela. E, nesse caso, realmente poderíamos visualizar que é dele. E não estaria livre ao público acessar livremente. Perfeito. Professora, bom, falando das pessoas, todos nós que fazemos downloads de todo tipo, mas que tem uma utilização caseira, né? Então, os filmes, as músicas que são baixados da internet, mas sem a finalidade de comercializar, isso está tranquilo, né? Mas para a gente imaginar o que pode ser enquadrado como uma violação de direito autoral. Recentemente nós tivemos, inclusive, uma alteração do Código Penal que entendeu que eu fazer uma cópia
para utilização minha, não viola direitos autorais. Inclusive, se eu pegar um livro lá na biblioteca e quiser fazer uma cópia desse livro para meu uso pessoal, isso não viola direitos autorais. Então, antes mas já teve restrição aí. Já, né? nós tínhamos antes uma restrição que poderia fazer uma cópia parcial. É. E aí alguns diziam, 10%, 20%, 30%. Não, hoje se entende que eu posso fazer uma cópia para uso pessoal meu. O que eu não posso é eu, como professora, por exemplo, utilizar agora a nossa nova ferramenta do material didático e postar lá como material para os meus alunos acessarem essa cópia dessa obra. Aí sim eu estaria espalhando essa cópia ou ferindo os direitos autorais. Agora, para meu uso pessoal, eu posso sim fazer essa cópia, utilizar essa cópia. O que eu não posso é distribuir isso gratuitamente. Aí eu estou violando os direitos autorais. Não, nessa questão do domínio público Desculpa. Volta. Não, eu acho que é bem essa aqui, Não, ó. é que eu falei errado. Tudo bem, fala de novo. 3, 2, 1. Então, nessa questão do direito autoral, tem também as obras que são de uso livre, que são o domínio público, no caso. O que são exatamente essas obras? São obras que, a partir da morte da pessoa, determinado período, os direitos autorais caem em domínio público. O que cai em domínio público? A parte patrimonial. Lá no começo nós falamos justamente que tem a parte patrimonial e a parte moral. Ou seja, um livro do Aristóteles já está em domínio público. Então eu posso utilizar, posso baixar essa obra, não que eu vá comercializar, mas posso inclusive fazer cópias dessa obra porque cai em domínio público. Mas eu não posso deixar de referenciar que é dele. Eu não posso fazer alterações nessa obra. Só que nós temos que ter o cuidado que também existem obras que existe os direitos autorais dos tradutores. Então, se eu pegar uma obra em inglês, já caiu em domínio público. Sim, mas caiu em domínio público a versão original? A tradução, não. A tradução, se o seu tradutor ainda está vivo, tenho que respeitar os direitos autorais do tradutor. Então, isso tem que ser observado. Cair em domínio público, eu não preciso pagar para utilizar, eu posso distribuir, porém eu não posso deixar de referenciar, porque essa parte moral é aquela que é irrenunciável, inalienável, intransmissível, ela não se extingue com o tempo, nem com a morte do seu autor, ela deve perpetuar com a obra. Inclusive, no caso do domínio público, é possível modificar a obra? Não, de jeito nenhum. Não podemos fazer alterações. Okay. Nós vemos muitos casos em que os herdeiros ou alguns vêm e fazem uma atualização, mas aí esse direito autoral já é de quem veio a atualizar a obra. Mas ele não pode alterar a ideia inicial, a obra inicial daquele autor. Olha só, uma situação interessante que o pessoal da produção levantou. O filme A Branca de Neve, dos estúdios Disney, está pronto para se tornar uma obra de domínio público. Eu não sabia disso, eu achei uma situação interessante. Agora, existe alguma coisa que a empresa possa fazer para que isso não aconteça? Não, no Brasil não. Porque a legislação fixa um prazo para que isso caia em domínio público. Cai em domínio público. Existem alguns direitos, por exemplo, patentes, marcas, que têm prazo de validade. As marcas, eu posso renovar o prazo de proteção. Patente, 20 anos, cai em domínio público. Eu posso produzir aquele produto sem pagamento de royalties para o seu proprietário. A marca, não. A marca, eu posso renová-la por quanto tempo eu quiser. Então, provavelmente, os personagens devem estar registrados com marca. Estou aqui supondo coisas, né? Porque senão a gente vai poder fazer as roupinhas da Branca de Neve, tudo aquilo que envolve a pirataria. Estou aqui pensando nisso. Nós temos que também observar que diferentes legislações existem em diferentes países. Os Estados Unidos tratam direitos autorais diferentes como nós tratamos aqui. Então, temos que sempre visualizar esses diferentes tratamentos nos diferentes países, ainda mais hoje com a internet, que facilita muito o acesso a essas produções, a esses produtos muito facilmente, né? Então, o escritório modelo de advocacia, do qual tu é a professora responsável, ele realiza alguma atividade relacionada aos direitos autorais? Não, atualmente não temos nenhuma ação com esse objetivo. Não que não pudéssemos trabalhar com isso,
Mas o escritório modelo, qual é a função do escritório modelo? O escritório modelo é o local, é uma parte do estágio de prática jurídica dos nossos acadêmicos. Então, é um módulo do nosso estágio obrigatório, no qual nós atendemos a comunidade carente da cidade, que não tem condições de constituir um advogado. Trabalhamos em conjunto com a Defensoria Pública, e onde nossos alunos atendem as pessoas e trabalham com casos reais. Então, os nossos casos atualmente giram mais em torno de direito de família, algumas ações da área civil, indenizações, mas ainda não tivemos nenhum caso de violação de direitos autorais para ingressarmos com uma demanda nesse sentido. Mas seria bem interessante para os nossos acadêmicos terem contato com essa área. Creio que também a dificuldade é que, para ser atendido pelo escritório modelo, a pessoa tem que preencher alguns critérios de carência. Uhum. E, às vezes, as pessoas que têm justamente essa questão, ou são detentores de direitos autorais, ou que têm seus direitos autorais violados, às vezes não poderiam se encaixar nos nossos critérios, mas poderiam receber uma orientação tranquilamente. Mas, de qualquer maneira, já que a gente deixou para falar no escritório modelo no finzinho, deixa os contatos para as pessoas, então, que quiserem tirar algumas informações. Sim. O escritório modelo está localizado no Fórum Universitária, na Avenida Joca Brandão, 655. O nosso telefone é 3341-7706 e fazemos atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã às 11 da manhã e da 1h30 às 5. Temos também algumas semanas que trabalhamos à noite. Então, nós temos um rodízio do estágio que funciona à noite. Então, esse primeiro rodízio, as primeiras 6 aulas do semestre estão acontecendo na quarta-feira. A partir da metade do semestre serão na terça-feira à noite. Também as pessoas que trabalham durante o dia podem nos procurar à noite também. Precisa ser morador de Itajaí? Tem que ser residente de Itajaí. Ok. Professora, muitíssimo obrigada. Nosso tempo terminou. A gente quer agradecer a sua participação. A gente conversou com a professora Emanuela Lacerda, professora do curso de Direito aqui da Univale, responsável pelo escritório modelo de advocacia. Obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Isso aí, a gente fica por aqui. Até o próximo Viva Voz. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Gomes, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.